Gálatas 5:16. Diz assim, ó. Palavras de Paulo, tá? Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se pareça com estas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Amém? Só até aqui. Como eu comecei a falar, tem pessoas que confundem a presença de Deus com o poder de Deus. Tem gente que já recebeu aqui, eu estou aqui há 16 para 17 anos. Já orei com muita gente, já vi muitas pessoas passarem por aqui. Já vi Deus fazendo milagre, muitos mesmos, na minha vida, na vida dos irmãos. E eu percebo que tem pessoas que são tocadas pelo poder de Deus, mas nunca receberam a presença de Deus, não estão na presença de Deus, e confundem isso. Acham que o poder, o fogo, que às vezes nos preenche, toca em nós, cura-nos, muitas vezes, derruba os inimigos, quebra as cadeias, esse é o poder de Deus. Amém? Todos nós podemos receber o poder de Deus pela graça, pela misericórdia, por fé. Mas a presença de Deus é para quem anda com Deus, é para quem é amigo de Jesus. Concorda que para você andar na presença de alguém, você tem que estar próximo, sim ou não? Não é verdade? Você precisa ser amigo de Deus para ter a presença de Deus, a transformação pelo Espírito. A santificação é a presença de Deus. Quanto mais na presença de Deus você fica, você anda, você vive, mais transformado e parecido com Deus você vai sendo. Por isso que Paulo falou aqui, olha, não só vivei, mas andai e vivei no Espírito, pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, quem aqui já aceitou Jesus? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Que bom, que bênção. Hoje não tem nenhum visitante, Que bom que você já aceitou Jesus. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus, Ele passa, se for de verdade, se for real, um arrependimento verdadeiro, você aceitou Cristo na sua vida, Ele entra em você, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. E Paulo fala, você então não só viva, não só ande no Espírito, mas viva por esse Espírito que agora habita em você. O Espírito Santo, a Bíblia diz, o próprio Jesus falou, em João, no capítulo 14, no 15, ele fala as obras que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele falou, eu vou enviar outro Consolador, vou enviar alguém, assim como eu, da mesma espécie. Ele é como ele é eu, na verdade, e em espírito, é isso que ele quis dizer. Vou enviar o Espírito Santo. Aí ele começa a falar o que o Espírito Santo faz, ou vai fazer, ou tem feito em nossas vidas. As obras, ou seja, a missão do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado por Jesus. Ele falou, foi uma promessa do Pai, mas quem enviou foi o próprio Jesus. Ele falou, quando eu subir aos céus, se eu não subir, não tem como eu enviar o Espírito Santo. Ou seja, Jesus enviou o Espírito Santo.
E ele começa a falar o que o Espírito Santo faria. Convenceria o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quem convence do pecado? Sou eu? É você? Eu lembro uma vez que eu queria muito que um amigo meu se convertesse. E eu queria muito mesmo, um amigo de infância. E eu não sabia onde eu ia me meter, porque realmente tinha muitas maldições na família, na vida dele. E eu ainda estava meio aprendendo sobre a batalha espiritual, entendendo como é que funciona essas coisas. Essa batalha por almas. E eu me preparei um dia e falei, agora ele vai crer, que eu vou pregar, vou mostrar essa passagem, esta, vou desenhar isso aqui. E realmente eu desenhei, meu irmão. Fui lá, expliquei para ele tudo, desenhei, mostrei. Pensei, não tem como a pessoa não arrepender agora, não crer. Usei de todas as minhas artimanhas e expertises. Realmente eu fiquei orgulhoso. Falei, rapaz, isso aqui, até eu estou orgulhoso do que eu fiz. Não tem como a pessoa não entender isso aqui. Levei para ele. Cheguei lá, falei de Deus, falei de tudo, mostrei o desenho. Está vendo isso aqui é assim que funciona, principado, potestade, fui demonstrando. E ele assim, com o olhão estatalado. Aí no final eu falei assim, você quer aceitar Jesus? Você crê em Jesus? Você quer aceitar Jesus? Irmão, ele falou, não quero. Eu fiquei frustrado demais, triste. Mas a verdade é que até então eu não entendia que quem convence é o Espírito Santo. E mesmo sendo o Espírito Santo, tem pessoas que podem resistir. A Bíblia diz, não resistam ao Espírito Santo. Tem como resistir. Ou seja, você vai estar cheio do Espírito, você vai falar de Deus, você vai mostrar a palavra, Deus vai falar com a pessoa, é Deus falando, tentando convencer, mas tem pessoas que resistem. Tem pessoas que, resistiram Jesus face a face. Era Jesus curando, expulsando demônio na frente, a própria palavra viva, falando do reino de Deus, e teve pessoas que não creram. Você é endemoniado, sai daqui. Quem é você, quem sou eu? Então nós temos que entender que o Espírito Santo faz isso. É Ele que convence, mas o coração, a pessoa pode resistir. Então Jesus falando sobre o que o Espírito Santo faria com quem já recebeu também. Ele iria convencer, mas também quando habitasse, ele ia fazer o quê? Fazer lembrar tudo que Jesus falou. Quando você lembra da palavra de Deus, você está no trânsito, o motoqueiro vem para te fechar, e você vai passar em cima dele com o carro, aí vem uma lembrança que Jesus é amor, aí você lembra que você é crente. Aí você lembra do juízo, lembra que o anjo está ali, você lembra das palavras de Cristo, perdoar aqueles que te ofendem, perdoar aqueles que te fecham no trânsito, abençoar os que te amaldiçoam. Sabe quem que está fazendo isso? Espírito Santo. É isso que Jesus falou. Vai te fazer lembrar tudo que eu falei. Tudo que foi dito você vai lembrar através do Espírito Santo. Tudo que é de Deus, que você lembra, que você sente, que a vontade de ler a palavra, a vontade de escutar um hino, de cantar uma música, de vir à igreja. Tudo isso é o Espírito Santo que faz, que traz a você. Você pode resistir, porque ele não é como o diabo, ele não te escraviza. Ele te lembra. Jesus falou, fazer lembrar, não é te obrigar. Deus não faz estas coisas. Então, o Espírito Santo é esse. Então ele está falando, olha, viva pelo Espírito. Se você viver, quando o Espírito te lembrar, você lembrar do Espírito te conduzir, né, te inspirar, e você começar a segui-lo pela sua vontade, ele não vai te obrigar, tá? Nunca fará isso. Mas você escolhe seguir a Deus, você escolhe Deus, lembra? A música, eu escolho Deus. Todo dia é dia de escolher Deus. O próprio Senhor, até no Velho Testamento, diante de vocês, tem a bênção e tem a maldição. Tem o caminho da morte e o caminho da vida. Aí o Deus, olha, eu te dou um conselho. Escolha o caminho da vida, para que viva. Então a gente não pode esperar que o Espírito Santo obrigue ninguém. Nem nós também podemos obrigar ninguém. Eu estou aqui
para esclarecer as coisas da Escritura. Cada um vai receber a palavra. O Espírito Santo vai tocar no coração seu, através dessa palavra. Vai iluminar a sua mente, fazer você lembrar de coisas. Te mostrar onde você está falhando, errando, pecando. Aí você escolhe se você quer a vida ou se você quer a morte. É a escolha de cada um. Porque senão ia ficar fácil demais. A culpa é do diabo. Porque ele me obrigou. Olha só, meu irmão, eu sei que existe cadeias, que existe opressão, mas só acontece isso quando a pessoa dá lugar, a pessoa é convencida pelo diabo, ela faz a vontade do diabo. E quanto mais ela faz a vontade do diabo, mais força ele tem sobre ela. Mais poder ele exerce sobre a pessoa. Por isso depois fica difícil mesmo. Mas tudo começou com sedução. Foi seduzido, a pessoa é seduzido. O próprio Paulo fala isso. Eu tenho medo que vocês sejam seduzidos pelo diabo, assim como Eva foi no Éden. Sedução. Não tem nada de obrigar. Não obriga não, meu irmão. Ele pode te pressionar. Ele pode fazer de tudo. Te agoniar de todas as formas. Mas você ainda tem o direito de falar não. Mesmo sofrendo, mesmo com dificuldade. Você pode dizer não para o diabo. Porque a Bíblia é clara. Nenhuma tentação é maior ou mais forte que você possa suportar. Está escrito lá. Esse negócio de que eu não resisti, que era mais forte que eu, não cola com Deus. Ele já disse que não tem. Ele diz o contrário. Ele fala, antes tem um escape. Existe, na verdade, na hora da tentação, a palavra de Deus diz que tem um escape. Em algum ponto, o Senhor está te dando um escape. Ainda tem isso. Por isso o Senhor, Paulo falando, olha, viva pelo Espírito. Por quê? Porque quem vive pelo Espírito recebe o quê? A palavra de Deus diz, quem semeia para o Espírito vai colher vida eterna. Mas quem semeia para a sua carne, colhe morte, corrupção, destruição, maldição, atrai demônios, atrai cadeias, se embaraça no mal, se embaraça na lama. E ainda tem coragem de olhar para cima e gritar, Senhor, cadê você? Eu sou seu filho. Tudo tem uma legalidade. Se tem alguma coisa, tem uma porta aberta. Tem uma legalidade. O diabo não me ataca se eu não fizer nada. Ataca. Ele vai tentar. Mas como é que a Bíblia diz? Que ele vai tentar te seduzir. Ele vai tentar ele vai te tentar. Ele vai te pressionar para você sair da linha. Para você escolher o caminho diferente, contrário ao de Deus. Ele diz aqui, no 18. Se sois guiados pelo Espírito, já não está debaixo da lei. As obras da carne, no 19, são manifestas. Irmão, a Bíblia é clara. Semeou para a carne, vai colher da carne. A carne é morte, corrupção, todo tipo de tudo contrário a Deus. Eu quero a bênção, Claudemir, ore por mim. Amém, vamos orar. Claudemir, eu quero as portas abertas. Mas às vezes está colhendo o quê? A morte e a corrupção da carne. Da carne, são apenas o quê? Frutos da carne. Você semeia, depois vem um fruto. A gente ora, melhora um pouco, alivia, mas não tem como passar por cima de algo que o próprio Deus falou. Se ele falou, olha, se você for por aqui, você vai receber isso, mas se você for por aqui, você vai receber isso. Como é que a gente vai lá e vai mudar o que Deus disse? O que a gente tem que fazer como ministro, eu já fiz isso demais, já fiz isso muito, por isso tem gente que nem gosta de me chamar para orar. Porque eles querem que eu vou lá, expulso os demônios, capeta, e abençoo a casa e pronto. Eu já fiz isso, às vezes é necessário. Mas muitas vezes que eu cheguei na casa, Deus me mostrava o que estava errado. Olha, já aconteceu isso aqui é um testemunho real. A pessoa já está com 40 e poucos anos, não lembro agora a idade, mas não é jovem mais não. Mas Deus me mostrou, você tinha 16 anos, era jovem na igreja,
E aí, empolgado lá, pulando com jovens, prometeu a Deus servir Ele todos os dias da sua vida. Você prometeu para Deus que ia gastar a sua vida. Ele, por Ele que eu gastando. Falou que ia gastar a sua vida para Deus. Passou 2 anos, você foi para outro lado. Agora está desse jeito. Conserta. Ah, mas não sei o que, ora aí. Não. Eu estou falando o que Deus está mandando eu te falar. Desse negócio de hora aí. A pessoa tem que se consertar com o Senhor. Ele é o juiz, Ele é o Senhor. Aí a pessoa não gosta de ouvir isso, e eu estou nem aí. Eu tenho que falar o que Deus manda falar, eu não posso inventar coisa. Se for alguma coisa espiritual, irmão, é fácil. Quando é demônio, é fácil. É fácil demais, é só você usar o nome de Jesus, se você tiver tudo certo. Se você estiver dentro da palavra, obedecendo, humilde, tudo certinho, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem, é expulsar um demônio. O problema é quando a pessoa está toda torta, toda errada, toda no pecado, na carne. Aí tem que consertar. Tem que mudar o quê? A colheita tem que ser mudada. Como é que muda? Mudando a semeadura. Estou semeando só na carne. Carne, o que é que fala aqui? Ó? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Tem gente que não sabe, que acha que ficar na internet falando Bolsonaro é isso, Bolsonaro, acha que não é idolatria, não. É idolatria, meu irmão. Idolatria tem de várias maneiras. Não é só se ajoelhar diante de uma estátua. Tem gente que se ajoelha diante de homens, diante do filho, do trabalho, do dinheiro. Tudo isso é idolatria. É um exemplo. Impureza, paixões. A Bíblia fala de paixões. As pessoas estão apaixonadas por coisas e nem percebem, nem leem na palavra. Aí vem a colheita. Você tem que ser apaixonado por Cristo. Você tem que amar Deus. Gostar, você pode gostar, mas apaixonado, doente. Irmão, eu vi. Não é mentira, não é IA, não. Eu vi um vídeo, eu ia até mandar para o Alessandro ali que está ali, eu esqueci de mandar. O palmeirense e o flamenguista, ele deve ter visto. Ele é torcedor, quase fanático. Se liga, hein? Ó, o cara, e não é mentira não, o cara falou mesmo, ele apostou a vida. Você viu isso? Depois você procura lá, torcedor do Palmeiras e do Flamengo apostou a vida um com o outro. Fala, apostando, ó, se o Palmeiras vencer, eu mato ele onde ele estiver. E se o Flamengo ganhar, ele está autorizado a me matar. Eu vi ele falando. Onde ele me achar, ele pode me matar. Que loucura que é essa? Olha, vê se isso é normal. Tudo bem, isso é um extremo, mas você acha que não tem idolatria no futebol? Nessas torcidas organizadas, aquela gritaria, aquele louvor, aquele é louvor, irmão. Aqui na igreja, lá. Lá, grito, camisa rasgando, pulando dessa altura, suor jorrando para cima. Meu irmão, isso aí o diabo recebe como oferta. A Bíblia diz que por trás de todo ídolo tem um demônio, não importa qual seja. O demônio se põe por trás para receber aquela energia. Adoração também pode ser com a sua força, com o seu grito, com tudo isso. Tudo é recebido, é oferta. É idolatria. É carne, vai colher maldição. É só entender por que está acontecendo, por que está assim. Está fora do padrão de Deus. Paulo, olha, viva pelo Espírito, meu irmão. Seja guiado pelo Espírito. Como é que eu faço isso? O que Jesus falou? As minhas palavras é Espírito e é vida. Seja guiado pela palavra, então. Quer ser guiado pelo Espírito? Seja guiado pela palavra. Obedeça a palavra. Para de dar o cano nos outros. Tem gente dando cano nos outros. Fazer o quê? Tem gente dando cano nos outros na igreja. Gente que compra do outro, não paga. Teve um pastor que não era pastor da igreja aqui. Ele estava aqui, mas não era pastor aqui. Ele era pastor antes. Saiu daqui devendo até as cuecas. E não é força de expressão. Ele realmente comprou cueca do irmão e não pagou. Você pensou que era força de expressão. Não, ele realmente comprou cueca. O irmão vendia cueca, camiseta. Ele comprou a cueca e não pagou. Saiu devendo as cuecas. Não tem graça, irmão. É triste. Aí a pessoa quer ser abençoada. Eu sei que quer.
Mas aí Deus vem e traz uma palavra, olha, está tudo bem, você vai ser abençoado, mas anda, semeia a semente certa. Muda, viva pelo Espírito, sai dessa impureza. Impureza é uma coisa interessante, porque eu pensava que impureza era algo ligado a sexo, coisa sexual. Não sei se você tem isso, mas eu pensava isso. Impureza, né? Coisa sexual, coisa impura. Mas ele está diferente aqui, ó. Impureza, primeiro ele fala imoralidade sexual, vírgula, impureza. Ou seja, são duas coisas distintas. E eu fui pesquisar mais, ouvi algumas pessoas também falando, alguns pregadores, e eu fui entendendo que a impureza, na verdade, são misturas. Às vezes, nós nos misturamos demais. Não é com pessoas, eu não misturo com essas, não é isso. É se misturar com as coisas do mundo, ou o coração misturado com as coisas do mundo. Por que os samaritanos tinham problemas com os judeus? Por causa que muitos problemas, mas um deles era o culto deles, que era misturado. Era um culto misturado com outras coisas. E Deus não se agrada de misturas, porque a impureza é mistura, meu irmão. E às vezes a pessoa se mistura, começa a se apaixonar por coisas do mundo, começa a amar dorama, começa a amar séries. É pecado ver? Não, irmão, se não tiver um demônio lá te esfaqueando os outros, né, matando as pessoas, se você vê que não tem nada fora do, né? Tem gente aí assistindo só seriados. Que seriado que não tem demônio? Eu fico tentando achar, não acho. Todos que tem capeta lá. Toda vez que eu vejo, eu falo assim, mas o povo gosta desse capeta. Hein? O povo ama o demônio, não tem loja. Todo filme tem que ter um demônio, todo não sei o quê. Tem que ter um capeta, tem que ter uma coisa espiritual. Eles misturam, isso é mistura. Aí você vai se misturando com as trevas. Se você pegar uma limonada bem feita, ela não está suja, né? Está limpa. Mas ela é água pura? Está misturado com limão. Então a impureza, muitas vezes, nem sempre é sujeira. É misturas. Aí você tem que ver que tipo de mistura você está aceitando na sua vida, no seu culto, no seu dia a dia. Porque o nosso culto, o culto de quem crê, não termina. O nosso culto é eterno. Tanto é que Jesus é o sacerdote eterno, pela ordem de Melquisedeque. Ou seja, também nós somos levantados, aqueles que creem, como sacerdotes do Deus Altíssimo. Você e eu somos sacerdotes também. Repita comigo, eu sou sacerdote de Deus. Amém? Isso é a Bíblia que diz. Por isso que eu tenho que saber quem sou eu. Eu sou alguém que vai na igreja, um membro da... Não, irmão. Biblicamente, diante de Deus, do inferno, no mundo espiritual, você é filho de Deus e você é um sacerdote de Deus. Tem tudo isso. No mundo espiritual você tem uma figura, você tem uma aparência. Você é alguém, é chamado de alguma coisa. Então a Bíblia diz, e eu também digo, e Jesus falou, que nós somos sacerdotes. O que o sacerdote fazia? Servia o povo, ajudava as pessoas. Não só o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote. Mas cada um de nós somos sacerdotes. Temos liberdade dentro da presença de Deus também. Assim como Cristo. Por meio de Cristo, na verdade. E a Bíblia diz que o sacerdote servia as pessoas. As pessoas chegavam com problema, ele ia ouvir, ia ajudar ali. Se era preciso sacrifício, ele ia ministrar. Para a pessoa sair bem, sair curada, sair perdoada. Isso é o nosso ofício, o nosso chamado lá no mundo. Seu vizinho, seu parente, aquela pessoa lá que está com problema, precisa de um sacerdote diante de Deus, que é você e sou eu. Precisa de alguém para intermediar até o momento que ele não aceitou Jesus, porque isso foi tirado. Mas enquanto a pessoa ainda não aceitou Jesus, precisa de alguém para fazer esse intermédio. Para levar até Cristo, para trazer a graça para essa pessoa. Depois de converter, não. Ele já está com acesso livre. A porta está aberta. Amém? Para terminar. Então, meus irmãos, isso aqui tudo é a obra da carne. É a obra que traz peso, é a obra que traz morte, é a obra que atrai demônios. A morte, o pecado atrai espíritos malignos para a nossa vida.
prisões espirituais, cegueira, doença, tudo isso. Jesus aqui está falando, olha, quem semeia para a carne, colhe a morte, colhe o mal na sua vida. Você quer o bem, sim ou não? Quer prosperar, quer ser abençoado, quer fluir, quer chegar no lugar, a porta está aberta. Você quer orar, Deus ouvir em 5 segundos. Você quer estar na bênção mesmo, livre de todo tormento, dormir em paz, acordar em paz. Para de semear para a carne. Começa a andar e semear no Espírito. Começa a obedecer a palavra. Você vai ver, Jesus falou isso. Cumpra a minha vontade. Faça o que eu estou dizendo, que vocês vão saber se é de Deus ou não é. E por fim, o fruto do Espírito. Aqui está Espírito com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Aqui no final ele fala, quem pertence a Cristo Jesus, crucifica a carne. Ou seja, a vida do Espírito é uma vida de cruz. Não adianta ouvir aquele pregador bonitinho da internet, que dá sorriso com a bochecha vermelhinha, falando que está tudo bem, não está. Você tem que crucificar a sua carne. A sua carne é sua inimiga. A minha carne é minha inimiga. Ela precisa ser crucificada. Só vai mudar quando for transformado no último dia o seu corpo. Enquanto isso, é cruz. Não tem outra coisa. Paulo falou, se alguém pregar um evangelho diferente do meu, que seja amaldiçoado. E aqui é Paulo falando. Eu digo para o Rosemir, é difícil porque a gente prega, a gente ora, a gente estuda, leva uma palavra. E depois alguns irmãos escutam todo tipo de pregador na internet, coach, pessoas falando o que bem quiser. Semana toda, atrapalha. Atrapalha. A carne, meu irmão, é cruz, não tem jeito. Não tem esse negócio de oba-oba, de bonitinho, não tem isso. Na hora que você está lá, morrendo, oprimido, com o capeta enforcando, esse pregador da internet, você não vai ter acesso a ele. Ele não vai te ouvir. Se você mandar um e-mail, você nunca vai chegar nele. Ele só fala aquilo para ganhar seguidores, para lotar estádios, sei lá o que esse cara faz. Eu não dou ideia. Eu leio a palavra, eu vejo isso aqui. Eu vejo a realidade das coisas. Eu estou perto das pessoas. Não funciona essas coisas. Na hora do vamos ver, na hora da verdade, não é assim que funciona. Tem que andar no Espírito, tem que obedecer à palavra de Deus, tem que buscar o Senhor, tem que se fortalecer em Deus. Efésios 6, versículo 10 em diante, Paulo fala: fortalecei no Senhor, na força do seu poder. Tem que se fortalecer em Deus, é nele que tem poder. Aí ele fala, para quê? Para você resistir às ciladas do diabo, senão você não resiste. Aí você cai, e ele te esmaga, e pisa na sua cabeça, e te amarra, e te prende. Não adianta ouvir esse oba-oba da internet, meu irmão, é a realidade, é guerra que você vive. É guerra. Ah, não é guerra não, aqui está falando, olha, não é guerra não, 17, a carne luta. Luta é o quê? É paz, é amor? É luta, é guerra. A carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, é uma batalha. Aí vem ai que lindo, que maravilha, Jesus, é batalha, você está na guerra, a sua carne quer o seu mal. A sua carne quer o seu mal, põe isso na sua cabeça. A minha carne quer o meu mal. Jesus disse isso, na carne nada aproveita, nada é muita coisa. Foi Jesus que falou, não é eu não, lê lá. Lê a Bíblia. Nada se aproveita, nada que a carne deseja, que ela quer, que ela fica te instigando, se aproveita. Fruto do Espírito, amor, alegria. Olha que diferença. Paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Engraçado que aqui está fruto singular, né? É um fruto com várias camadas. Só o Espírito Santo pode te dar esse fruto. Uma pessoa na carne, ela vai ser totalmente fora disso. Vai ser como colocou aqui, ó, idolatria, feitiçaria, ódio.
Orar contrário é feitiçaria, tá? Orar para o irmão se dar mal, orar para a fábrica dele fechar, orar para o fulano morrer, isso é feitiçaria. Feitiçaria. Disfarçada de sei lá o quê. Cuidado. Cuidado, irmão. O diabo se disfarça para tentar te enganar. Eu sou crente, vou orar para Deus fazer justiça. Feitiçaria. Discórdia, dissensão, facção. Isso aí é quem anda sem o Espírito. O que é dissensão? Pessoa que tem opiniões controversas, não tem acordo. É uma pessoa que está sempre contrária. Onde a pessoa está, vai ter uma discussão, porque ela precisa colocar a opinião dela em xeque. Isso é uma pessoa que está causando dissensões. Facções. Essa pessoa que não concorda com nada, se junta com outra pessoa que também não concorda com nada, e junta ela, mais outra, e vira facção. Será que tem isso na igreja? Não sei. É facção, tá, meu irmão? Aí vem o peso. Aí vem a morte. Aí vem todo tipo de retaliação. Deus! Só para terminar. 16. Vivei pelo Espírito, de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então a carne tem muitas vontades, nós sabemos disso, e paixões. Todas elas, em alguma proporção, vai levar a morte para nós. Ela é contra Deus. Sua carne não quer vir para a igreja, ela quer ir assistir o jogo que está passando agora, não sei que jogo que é, mas ela quer ver o jogo. Ela não quer vir orar, ela quer ir lá para a casa do seu amiga, que lá vocês duas começam a conversar fiado, e não sei o quê. Ela não quer participar da vigília que vai ter sexta, porque sexta-feira é dia de descanso e ela quer dormir, descansar, porque eu estou cansado e eu mereço de descanso, porque eu trabalho demais. É isso que a carne quer. Nada de Deus ela deseja. E para disfarçar, para você não perceber que está sendo enganado pela carne, não vou porque o som é ruim, não vou porque o Rosemir, não sei o quê, Claudemir, Deus me livre, eu não vou porque o irmão que não sei o que lá falou aquilo. A carne vai disfarçar, meu irmão. Para você entender, não, eu não vou, não é por causa da carne. Que isso, minha carninha, não é isso não, é por causa do irmão, é por causa da pregação. Pregação é ruim, não sei o quê, a música Deus me livre, é sempre a mesma. E não sei o quê, irmão, isso é carne, é batalha espiritual, eu entendo disso. É o diabo que percebe a sua fraqueza, aí que ele vai te enganar mesmo. Que ele vai usar o quê? Tudo que a sua carne quer, ele vai trazer. Ele vai dar ideias. Você vai ser a pessoa mais criativa do mundo para pecar. Irmão, a carne ali, ó, aflorada, o diabo joga o cardápio. Já era. Andar no Espírito. Andar pela palavra. A palavra de Deus é o Espírito. O Espírito Santo é alimento. Quem anda pelo Espírito de forma alguma vai satisfazer a vontade da carne. Por quê? Porque a vontade do Espírito vai sobressair a vontade da carne. Mas você precisa, vou usar aquele exemplo que muita gente já conhece. Todo mundo que prega usa, mas é importante. O que tiver mais alimentado vai sobressair. Se você alimenta mais a carne, você vai ser puxado, a carne vai estar muito forte, vai te puxar. Se você alimenta mais o Espírito, é o Espírito que vai te conduzir. Vai te conduzir para tudo que é de Deus, tudo que é bênção, tudo que é... O que a Bíblia diz? Que a pessoa que é abençoada, que tem a bênção de Deus, ela não corre atrás das bênçãos. As bênçãos alcançam ela, não importa onde. Deus faz o impossível, meu irmão. Elias estava lá, o corvo trouxe carne para ele. Já viu algum corvo garçom? Se Deus quiser, corvo vai te alimentar. O que é que o corvo representa? Corvo representa as aves das trevas. É um exemplo. Muitas vezes, quando você está com a graça de Deus, até o seu inimigo te abençoa, se Deus assim quiser. E às vezes você está lutando. Isso é carne, essa vontade de justiça, essa vontade de fazer acontecer, isso é carne, é ego. A graça humilha a pessoa. Por quê? Porque a graça não tem nada a ver com você. Você simplesmente recebeu sem merecer nenhuma vírgula. Isso as pessoas não gostam de aceitar. Porque elas querem merecer um pouquinho. Porque eu também sou bonitinho, eu também sou bonzinho.
Eu queria merecer só um pouquinho, mas não merece. Então a graça humilha. Tem pessoa que não consegue entender a graça por causa disso. E nem aceitar, quer fazer um pouquinho que seja. Eu mereço um pouco, não merece não. Não merece. Mas nós precisamos andar pela palavra de Deus. Por quê? Porque tem uma semeadura. Tem a bênção e a maldição. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Eu sei que é forte, mas é Deus querendo te fortalecer. É Deus querendo te abençoar. Uma coisa que o bispo sempre fala aqui. Faz tempo que ele não fala isso, mas ele falava muito antes. Que às vezes a gente amarra as mãos de Deus. Nossa, como é que a gente faz isso? Parece um absurdo, mas é verdade. Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele não pode voltar atrás. O que ele falou não pode ser mudado. Ele falou, está falado. Então, se ele falou que a semeadura do Espírito é vida e da carne é morte, ele não vai mudar. Então, se você está andando na semeadura da morte, você amarra a mão de Deus. Você vai receber morte e pronto, acabou. A não ser que você saia da semeadura da carne e passe a viver a semeadura do Espírito, viver pelo Espírito. Aí sim você vai estar dentro da palavra de Deus, recebendo a vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Põe a mão sobre o seu coração antes de você vir para cá.